de, de encontros, né, de uma série de 5 encontros dessa capacitação técnica em mercado de carbono, preparados a partir dessa parceria entre a ABEMA e a Associação Internacional de Comércio de Emissões, a IETA, no âmbito do seu BPMI. Meu nome é Alessandro Campos, e junto com a nossa colega Samantha Bella, das CEMAS do Estado de Pernambuco, participo da coordenação da Câmara Técnica do Clima. Para as palavras iniciais, pela ABEMA, gostaria de passar a palavra para o secretário de Estado do Meio Ambiente do Governo do Estado do Amazonas e vice-presidente da ABEMA, senhor Eduardo Costa Taveira. Senhor secretário, a palavra para o senhor. Muito bem, bom dia a todas e todos, um prazer grande estar aqui. Eu quero desde já agradecer a todos os envolvidos, né? Então, em especial a Câmara Técnica do Clima, da ABEMA, a IETA, o BPMI. Creio que esse é um dos temas, né, em especial falando aqui como secretário de Meio Ambiente, eu tenho certeza que meus colegas secretários também estão nessa ansiedade, é porque não é um tema fácil, né? E talvez o mais difícil, né, o mais complexo de tudo isso, é que muitas vezes os estados se encontram com propostas, com promessas, justamente pela facilidade, né? Então, a gente costuma brincar que toda vez que existe uma certa... quando alguém chega, a primeira coisa que fala, olha, é muito fácil implementar o mercado de carbono, é muito fácil vender crédito de carbono, a gente já chega com uma certa desconfiança, porque entende que é um tema que ele é relevante, mas ele tem a sua complexidade. Acho que o mais importante disso tudo, ainda mais no contexto desse evento, é que a gente tem uma limitação muito grande enquanto gestor público, é que o gestor público, a burocracia estatal, ela nunca permite que o Estado ele seja, digamos assim, vanguarda, né? A gente sempre está na retaguarda, a gente sempre está dependendo do âmbito legal e burocrático para poder operar. E o mercado de RED, ele tem as suas... o mercado de carbono, em especial o RED, mas não só o RED, né? Ele tem algumas questões que precisam ser aprimoradas do ponto de vista legal para que os estados possam, evidentemente, fazer os seus processos de implementação dos seus mercados. A tomada de decisão do gestor público em si gera bastante risco, né? Eu ressalto aqui o papel também do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, que tem trabalhado com o apoio da Força Tarefa dos Governadores pelo Clima e Floresta, que tem coordenado um grupo de trabalho de procuradores dos estados da Amazônia Legal para que possa dar minimamente a segurança nas transações e no estabelecimento dessas áreas. Então, esse é um primeiro contexto que a gente tem do ponto de vista do âmbito burocrático operacional dos estados. E fora, o que eu espero também é o contexto do âmbito mundial, do estabelecimento dos mecanismos que possam promover efetivamente o mercado de carbono, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Em especial, quando a gente fala mercado de carbono, entender as diferenças entre o que é o mercado voluntário, o que é o mercado regulado, né? Entender os impactos, por exemplo, da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, né? As negociações que vão se aprofundar agora, em especial com os artigos 6.2 e, em especial, o 6.4, né? Entender as diferenças do que são os mecanismos de desenvolvimento limpo, o que é efetivamente RED, RED+, né? E o mais importante, né, do ponto de vista dos estados. O mecanismo de RED é um mecanismo criado há pelo menos 15 anos atrás e ele tem um papel fundamental, que é financiar, né? Estou falando do carbono, mas puxando para o RED, que é muito a realidade aqui do Amazonas, que é financiar a transição ecológica para a redução das emissões efetivas, né? E a gente não pode esquecer que esse mecanismo, o mecanismo do RED em especial, ele é um mecanismo que ele tem que aterrissar os investimentos para a mudança, né, das populações, em especial onde esses créditos estão gerados. Então, a minha primeira preocupação é quando a gente pensa apenas no carbono enquanto mercado, né, e a gente não consegue avançar efetivamente num modelo onde a comercialização dos créditos de carbono sejam, né, MDL, sejam RED+,
de fato, eles consigam fazer essa mudança, essa integração dos esforços de redução das emissões com a conexão direta na melhoria da qualidade de vida das pessoas ou das organizações que estão fazendo o processo de geração. Então, a nossa preocupação enquanto secretários é que a gente possa definir um mercado que seja justo, que seja equilibrado, que seja pautado também em mecanismos de discussão e definição de igual para igual, seja de vendedores para compradores, né? Hoje, em especial para o Red+, a gente vê uma dinâmica onde os compradores estão se organizando para definir preços, valores de mercado, enquanto os estados que são fornecedores muitas vezes são vistos como apenas fornecedores de mais uma commodity. Esse é um modelo, né, que nós temos que mudar, afinal de contas, nós somos os geradores de carbono, seja ele florestal, seja ele de outros mecanismos. E agora, o mais importante é a discussão no Brasil a respeito do mercado regulado, né, que é uma outra vertente, que traz uma outra complexidade e traz muitos impactos, inclusive pode trazer impactos, se for mal dimensionado, para o próprio mercado voluntário, que é fundamental, né? Fora isso, ainda tem discussões do ponto de vista do âmbito jurisdicional, subnacional, né? Então, as discussões sobre mercado de carbono, elas são tudo menos fáceis, né? Então, eu acho que se a gente consegue sair desse curso de hoje, assim, entendendo, né, dessas semanas, a complexidade e a necessidade que a gente tem de aprimorar o conhecimento acerca desses mecanismos, eu acho que ele já valeu bastante, né? E aí, obviamente, eu sempre fico preocupado quando a gente acaba escutando sempre, e isso é comum, né? Eu acho que todos os secretários já ouviram, né? Aí vem as pessoas, não, vamos fazer blockchain, vamos fazer... Né? Pessoal, cuidado com isso, né? Quando vierem falar dessas coisas, toma cuidado, porque as questões são muito, muito mais complexas de verificação, de dupla contabilidade, de efetivamente você ter a credibilidade das emissões do crédito, né? Ou seja, então, existem inclusive, empresas que já tentaram estabelecer, empresas grandes, mecanismos vinculados a blockchain com RED, não funcionou por causa de rastreabilidade. Então, pessoal, não é fácil, né? É importante, parabéns aqui à ABEMA, agradeço, né? E parabenizo em nome da nossa presidente, a Maureen Lazzaretti, secretária do Mato Grosso, que tem se empenhado bastante nessa provocação da gente ter um componente muito maior de fazer essa gestão do conhecimento. Se a gente estiver alinhado, né, enquanto estados, enquanto gestor público, empresas, com certeza a gente vai aproveitar o melhor desse mercado, que é tão importante para que a gente possa ter uma economia verde, de baixo carbono e, evidentemente, de aterrissar investimento para melhorar a qualidade de vida, em especial da onde esse carbono está sendo retirado. Então, é isso, né? Desejo a todos, né, um grande sucesso, êxito nesse evento e a ABEMA sempre à disposição para a gente avançar nessas discussões. Obrigado. Obrigado, Magna, também por tudo, por toda a colaboração, e a gente vai seguindo por aqui. Obrigado pelas palavras, senhor secretário Eduardo Taveira. Bom, como agora o chapéu pela coordenação da CT Clima, eu queria fazer umas breves palavras. Primeiro, dar novamente, né, boas-vindas a todos e todas participantes, dizer que esse tema foi apontado, né, na primeira reunião da Câmara Técnica de 2023, pelos representantes das entidades estaduais que estão na Câmara Técnica como um tema prioritário, dentre outros. A partir daí, houve, né, um grande trabalho dos componentes dos grupos de trabalho, né, para organizar, para estruturar essa ação de capacitação. Tivemos 315 inscrições, aproximadamente, não é surpresa, em se tratando desse tema, que é muito sofisticado, muito complexo, que é uma agenda prioritária, né, para os governos, está num momento muito específico no Brasil, como o seu secretário mencionou, em que se discute o avanço muito importante do estabelecimento de um mercado nacional regulado.
E por ter toda essa sofisticação e complexidade, temos diferentes níveis, né, obviamente, de entendimento nas entidades estaduais de meio ambiente. Então, um nivelamento, né, e um aprofundamento desse conhecimento é fundamental para ampliar as vozes nesse debate, para garantir um lugar à mesa e para impulsionar, né, iniciativas. Então, essa cooperação, a IETA, é super importante, é uma entidade global, né, que atua dentro de diversos outros aspectos, também como facilitador no desenvolvimento de políticas, a quem eu gostaria de registrar mais uma vez, e através da pessoa do Pedro, os agradecimentos, né, pela parceria. Bom, eu gostaria de lembrar a todos que todas as reuniões vão ser gravadas, essa já está sendo gravada. Nós temos a funcionalidade de tradução simultânea, sendo necessário, existe a função interpretation dentro na parte inferior, né, da tela. E com isso, então, eu encerro aqui, né, essa fala, passo para o Pedro Verzon para a condução e o início das nossas atividades. Pedro, a bola está com você. Obrigado, Alessandro. Obrigado também ao secretário Eduardo pelas palavras, acho muito pertinente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Hoje eu vou fazer a moderação desse webinário, desse nosso primeiro webinário, essa série de 5 webinários que a gente vai ter. E eu queria, antes de começar, eu gostaria de apresentar, então, a organização que eu faço parte, também nosso programa de capacitação, brevemente, porque o que é mais interessante aqui hoje é a gente poder absorver um pouco mais de conhecimento com os palestrantes que vão estar apresentando esses tópicos específicos hoje. Mas, então, sem maiores delongas, gostaria de apresentar a IETA, né? Hoje eu trabalho na IETA e a gente, o que a gente é, né? A gente é uma associação sem fins lucrativos do setor privado. Então, hoje a gente está com cerca de 320 associados, empresas associadas que fazem parte de todas as partes do mercado de carbono, dos diferentes mercados de carbono, então desde a parte da oferta até a parte da demanda. E o que a gente busca fazer é justamente utilizar a expertise dessas empresas, né, elas envolvidas com os seus especialistas, com a sua rede de contatos, com também a sua infraestrutura. A gente busca desenvolver um conjunto de iniciativas para transferência de conhecimento, para a disseminação das melhores práticas, para o desenvolvimento de políticas nesse sentido que sejam mais eficientes, que garantam a integridade ambiental, porque a nossa visão é estabelecer um preço de carbono mundial que ele venha a ser construído a partir da integração de mercados de carbono com alta integridade ambiental. E é claro que nesse processo a gente tenta fazer parcerias não só com organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial, a Agência Internacional de Energia, mas também com organizações nacionais, como a gente tem hoje aqui esse workshop em parceria com a ABEMA. Além disso, a gente tem uma série de eventos, né? Então a gente tem eventos na Europa, na América do Norte, América Latina. No ano passado a gente estava no Rio, que a gente busca congregar setor público e privado para discutir especificamente mercados de carbono que são problemas relacionados a cada região, né? Então, como lidar com esses problemas. E a gente também tem uma participação muito grande na COP, com um pavilhão, que a gente acaba organizando diversos eventos. E acho que essa também são oportunidades futuras que a gente estaria muito feliz de poder discutir com a ABEMA. Como vocês podem ver aqui nesse slide, a gente tem um conjunto de iniciativas específicas, né, que estão relacionadas a diferentes partes do mercado de carbono, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais do BPMI, que é justamente o programa que está por trás dessa parceria com a ABEMA, né? Antes da gente falar sobre o BPMI, esse aqui é um slide só para mostrar todas as empresas hoje que fazem parte da IETA, e acho que é importante a gente ter ciência desse conjunto de atores privados que estão trabalhando para melhorar esses mercados, para promover esses mercados, mas também para que vocês tenham conhecimento e
noção de quanto que é importante essa discussão hoje, e todas essas empresas, de certa forma, representam também oportunidades de negócio, representam também oportunidades de investimento em crescimento verde, que é tão importante para o Brasil, mas também para o mundo de uma forma geral, para atingir seus objetivos climáticos. Então, falando um pouco do BPMI, né, ele é um programa que ele é voltado para complementar o programa do Banco Mundial. O Banco Mundial tinha um programa anterior, né, que é até mais famoso, que é o PMR. Recentemente, ele renomeou o programa para agora ser chamado de PMI, e a gente, desde a época do PMR, a gente já tinha o BPMR. Então, na verdade, o que a gente busca fazer é complementar o programa do Banco Mundial, trazendo a expertise do setor privado, tanto do setor privado internacional, com os nossos membros, quanto do setor privado local, para facilitar o projeto de capacitação do Banco Mundial voltado para ajudar governos a implementar precificações de carbono. Então, o Banco Mundial está mais voltado na esfera do setor público, e o que a gente busca trazer é o setor privado para complementar esse processo, para informar esse processo e ter sinergias que a gente possa construir pontos de conhecimento. Não existe uma solução para todos, existe uma solução que ela pode beber, né, do que já foi feito, e aí sim ser mais adaptada às circunstâncias locais. Por trás desse programa, a gente tem patrocinadores, essas são as empresas que são membros da IETA e que estão mais envolvidas no dia a dia dessa capacitação. Então, elas nos auxiliam com conhecimento, elas nos auxiliam com o suporte da sua própria infraestrutura, né, para que a gente possa desenvolver esses programas de capacitação. E, é claro, a gente vai compartilhar esses slides com vocês depois, então, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês queiram esclarecer qualquer coisa, a gente está à disposição. Essa é a equipe que está mais envolvida nesse programa, e será um prazer a gente poder conversar mais sobre qualquer coisa que vocês queiram falar sobre essas iniciativas. Falando agora um pouco mais da proposta do treinamento, né? Acho que, como o Alessandro já falou, é apoiar os estados na elaboração de estratégias climáticas eficientes que possam considerar mecanismos de precificação e de mercado de carbono, é trazer clareza para esse ambiente que às vezes é tido como muito complexo, é difícil de entender, porque tem diferentes mercados, tem diferentes formas de encarar cada mercado. Então, é buscar apresentar os conceitos-chave para nivelar o conhecimento e para que vocês possam discutir isso no âmbito nacional, contribuindo para as metas climáticas nacionais, desenvolvendo políticas que possam contribuir, mas também discutindo, né, os seus aspectos locais, né, quais são os impactos da implementação dessas políticas nos aspectos locais. Então, fazer com que a discussão tenha seja feita de uma forma mais informada e que vocês possam evoluir mais rapidamente nesse processo, para que a transição para uma economia de baixo carbono seja feita da forma mais eficiente possível, né? Então, a programação do curso que a gente montou junto com a ABEMA, né, é uma programação que busca sair desde o aspecto macro, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais da ONU, um pouco mais das contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, mas a gente também vai evoluir ao longo das aulas, né, para começar a entrar um pouco mais nas características do que são os impactos e as oportunidades dos mercados de carbono, qual que é o padrão de emissão do Brasil, o que isso impacta. Você vai falar de mercados regulados, aspectos legais para uma eventual regulação no Brasil, e também dos mercados voluntários, que é o que já vem acontecendo de uma forma mais importante no Brasil, mas que também tem um papel muito grande para todas aquelas jurisdições que ainda não têm um mercado regulado. E, por fim, a gente gostaria de, com esse conhecimento já absorvido das aulas anteriores, fazer uma discussão, apresentar como que é a interação entre os diferentes mercados de carbono, para que vocês estejam capacitados no sentido de desenvolver políticas climáticas que possam tirar o melhor de cada mercado, né? Então, hoje a gente vai contar nessa apresentação mais do processo no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, com o Andrea Bonzani, meu colega aqui na IETA, o diretor internacional de políticas, e para falar mais da contribuição nacionalmente determinada brasileira, a gente vai contar com o Alexandre Jabra, da Trent Rossi, escritório de advocacia, que está muito envolvido nessas discussões. E a gente gostaria também que
vocês já tivessem, ao longo dessas discussões, ao longo dessas apresentações, pensando nas perguntas que vocês gostariam de fazer, porque eu acho que o grande diferencial desse treinamento é a gente ter essa participação ativa de vocês, colocando quais são as dúvidas, colocando quais são os pontos em abertos que vocês gostariam de esclarecer para que a gente possa evoluir coletivamente nesse processo de ter mais conhecimento sobre esses mercados e a sua implementação no Brasil. Então, apresentando o primeiro palestrante do dia de hoje, o André, como eu falei, ele é diretor de políticas internacionais da IETA, ele se juntou à IETA em 2021, então tem um enfoque mais relacionado com mercados internacionais de carbono e também do artigo 6 do Acordo de Paris, e ele é professor da Science Po e do Colégio da Europa em Natolin. Ele já tem uma experiência vasta com o setor de energia, já tendo trabalhado na IDF e também na Statoil, são duas empresas grandes de energia no contexto europeu, e também tem uma experiência importante junto à Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, né, o NESE. Então, gostaria de agora passar a palavra para o meu colega André, que vai fazer a apresentação em inglês, mas vocês são convidados a utilizarem do recurso da interpretação, caso vocês não se sintam à vontade no inglês. André, a palavra é contigo, qualquer coisa, estou à disposição aqui. Thank you, Pedro, for the introduction. Thank you, Obama, for co-organizing this series with AITA and BPMI. Thank you to the translators who are here, even though unfortunately do not speak Portuguese. I'm going to make a presentation on the role of carbon markets within the UN Framework Convention on Climate Change, how they evolved over time, and what the next step are expected from COP28 and beyond. I'll try and keep my presentation short to leave some time for questions after my presentation. And I don't think I can control my slides, so I'm going to say slide please, next please when necessary. So here, bit of background within the UNFCCC. We moved from the Kyoto Protocol, ratified in 1997, to the Paris Agreement, ratified in 2015. The architecture of the two treaties is very different. The Kyoto Protocol, as you probably know, distinguished between so-called Annex I parties, which were 37 industrial economies plus 15 member states of the EU back then. And these parties had emission targets that were negotiated at the UN level and mandatory over a certain commitment period. And in the protocol, we had two commitment periods from 2008 to 2012, and for the country who ratified it's the second commitment period from 2015 to 2020. Within the Kyoto Protocol, we had a flexibility mechanism that helped Annex I parties to meet the targets, and these were the joint implementation and the clean development mechanism. The one that turned out to be more important was the Clean Development Mechanism, or CDM, and it's a mechanism to deliver emission reductions and removals in non-Annex I parties. So those countries that did not have obligations under the Kyoto Protocol, if a project reduced emissions there, then the results could be transferred to a country which had a target under the Kyoto Protocol and be accounted against that target. The Paris Agreement has a completely different architecture, as I said. Principles such as the one of common but differentiated responsibilities are reiterated throughout the text, but all countries effectively are treated equally. There's no more clear distinction between rich and poor countries. There are also no top-down obligations, but all countries
have an obligation to submit nationally determined contributions, so nationally determined targets. The role of markets here is specified in Article 6, which is about voluntary cooperation between parties to achieve their end. Because unlike in the Kyoto Protocol and the CDM, all countries have targets, all countries have an NDC. The system needs to be structured in a way that avoids double counting between countries. And that's the main difference between the CDM, the carbon market that we've had for a number of years, and the new markets that are being developed and implemented under Article 6 of the Paris Agreement. Article 6 is also the only article of the Paris Agreement that makes a reference to the private sector. So it's where really the private sector companies can participate and ensure that and support the delivery of emission reductions globally. Next, some figures on the potential uptake of Article 6. We analyzed the NDCs and we know that approximately 80% of countries signaled the intention to use international market mechanisms or more broadly international support to meet the NDCs or increase the ambition level of the NDCs. And 20%, so one country out of 5, is already actively engaged in some form of cooperation under Article 6, either through a bilateral agreement, a memorandum of understanding, or the participation in pilot projects. These cooperations tend to still in its infancy, but the number of countries involved is very significant. So I spend a bit of time to describe the difference between Article 6.2 and Article 6.4, the two types of market-based cooperations that are foreseen in the Paris Agreement. So starting from the cooperative approach described in Article 6.2, this article and the guidelines that was developed on the basis of this article, particularly the one agreed upon in Glasgow at COP26, it defines units that countries can exchange. They call ITMOs, internationally transferred mitigation outcomes. And they are verified emission reductions and removals. They are authorized by the host country, the host party, meaning the country in which the reductions take place. And they can be used towards the achievement of an NDC or what in jargon is called other international mitigation purposes, which at present, it means the CORSIA scheme for international aviation that is run by ICAO, the UN Aviation Organization. Because, as I said, the Paris Agreement is different from the Kyoto Protocol and all countries have a target. To avoid double counting, it was agreed that for all transfers of ITMOs, a corresponding adjustment must take place. A corresponding adjustment effectively is an accounting operation, a carbon accounting operation between countries. The country that authorizes the sale of an ITMO makes an adjustment and in its emission inventory, and they remove the accounting of the emission reductions that have been authorized as an ITMOs, and then the ITMOs is sold, and when it is used, it will be accounted in the emission inventory of the country that is using it. In the 6.2 guidance, that are also rules on registries, reporting requirements, the review of the information that countries report to the UNFCCC.
these rules have been advanced. A negociação continua, esperamos decisões da COP28 e além dela, mas isso não previne a emissão nos países. Como eu falei, 20% dos países por todo o mundo já estão envolvidos em algum tipo de expectativa positiva. Parte dessa estrutura também as regras de registros, rastreamento e também os relatórios. O artigo 6.2 leva os países a decidirem quais são as características de criação de cooperação corporativas. Existem dois modelos, efetivamente, que são considerados pelos países. Um é a venda de créditos com seus ajustes, também a operação de reduções de emissões certificadas autorizadas pelo país host, e também são vendidas, seja diretamente para o mercado, para outros países, ou nos mercados, onde já existe o comércio, ou o outro modelo do 6.2 da cooperativa de abordagem é a ligação entre os ETS, os Emission Trading Systems, que são o sistema de comércio de emissão, e essa é a ligação entre os ETS em Quebec, na América do Norte, e o link, ou a ligação entre a União Europeia e a Suíça. No próximo slide, eu comentei os países que já estão envolvidos, e esses são os gráficos aqui que foram feitos, estão atualizados pela IETA, mostrando todos os países envolvidos. Então, o Japão definitivamente é com maior número de acordos bilaterais, 26, se não me engano. Outros países também ativos são a Suíça, Singapura. Esperamos outros, como a Coreia do Sul, os Emirados Árabes, Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, também esperamos que eles sigam e também implementem acordos bilaterais e cooperações baseadas no mercado dentro do 6.2. Seguindo para o 6.4, as cooperações baseadas em mercado, esse é um mecanismo de acreditação dentro das Nações Unidas. Para vocês que estão familiarizados com o CDM, é o mesmo modelo. Teremos projetos se registrando com mecanismos que vêm das Nações Unidas e os créditos que são emitidos, que podem ser trocados ou comercializados no mercado. As principais regras, que são chamadas de RMPs, que são os procedimentos, modalidades e regras, que são as RMPs, que foram acordadas na COP26, definem algumas das características que o mecanismo precisa ter. E também, na COP26 em Glasgow, uma entidade chamada Corpo Supervisor do artigo 6.4 foi estabelecido e começou sua operação em 2022. E o objetivo é desenvolver as metodologias e regras operacionais do mecanismo. Diferente do 6.2, no 6.4, a implementação total não pode começar até que decisões chaves sejam tomadas por esse corpo supervisor, e se espera que os primeiros projetos a serem registrados pelo mecanismo na segunda metade de 2024, pelo menos. E se o progresso não for feito até esse ano, e se as decisões já não estiverem sido tomadas pela aprovação das partes até a COP28, nós devemos atrasar o início do mecanismo até 2025. Então, precisamos fazer progresso no nível das Nações Unidas. Eu comentei as similaridades com o CDM, em termos de estrutura conceitual.
Mas existem algumas diferenças-chave que tornam esse mecanismo diferente. Há algumas provisões que foram intencionalmente incluídas para corrigir algumas outras coisas da CDM e, crucialmente, para os créditos que podem ser utilizados em processos de compliance internacionalmente para atender cada país e cada ajuste dentro de cada país. Então, é preciso haver uma autorização do país host e um compromisso a fazer o ajuste correspondente. Os ajustes correspondentes são ações que são de decisão soberana das partes dentro da UNFCCC. Então, o governo federal, o governo central, todas as nações e os estados têm um papel muito forte nesses mecanismos de mercado e com o protocolo de Quioto, e é por isso que eu vou dizer mais uma vez, todos os países têm NDCs agora e eles precisam ter total controle na contagem das atividades de carbono que acontece dentro das jurisdições deles. E eles têm a soberania de decidir todas essas tomadas de decisão com relação à NDC de outro país e do seu próprio país. Próximo, por favor. Esse é o meu último slide, que é uma avaliação do processo. O que esperar na COP28 e além dela? Não é um mistério para vocês se eu falarem para vocês que o background geopolítico não está muito favorável para acordos internacionais, infelizmente. A negociação e o humor não é sempre positivo nesse processo. Está caminhando muito devagar e não de uma maneira muito tranquila, mas a prioridade para a COP esse ano seria a entrega do primeiro stocktake, o primeiro Global Stocktake. Faz parte do Acordo de Paris, mencionado no artigo 14, e de fato é uma revisão de todas as NDCs, quais foram as conquistas das NDCs nos países e como coletivamente as NDCs existentes nos levam em relação a alcançar no caminho futuro a longo prazo. E também o resultado desses stocktakes talvez seja de que as NDCs não sejam suficientes para muitos países, não estamos no caminho de alcançá-las. Então, esperamos que o resultado dessa stocktake possa ser discutir o papel da cooperação internacional nos mercados de carbono para alcançarmos os objetivos do Acordo de Paris. Com relação à negociação, será uma agenda muito ocupada para os negociadores do artigo 6, mas também nem todos os itens serão discutidos, serão fundamentais para a implementação do artigo 6. Eu listei alguns aqui. Não quero entrar em muito detalhe, mas eu estou disponível para dúvidas. Então, a importância do treinamento, principalmente no sul global, em regiões em desenvolvimento, para que haja esse treinamento, é muito importante esse tipo de atividade que estamos como a de hoje, para poder usarmos o artigo 6, usar os mercados internacionais de carbono. Esses programas de capacitação que estão sendo implementados em muitas instituições, como o Banco Mundial,
ONGs, setores privados. Então, a esperança é que esses treinamentos tenham um impacto positivo e que isso permita aos países a utilizarem os mecanismos e que possam se beneficiar. E eu vou parar aqui agora e de volta ao Pedro, passo a palavra ao Pedro e estou disponível para perguntas. Obrigado, Andrea, pela apresentação muito completa. Agora é hora de vocês, nossos participantes, eles expressarem comentários, se tiverem algumas perguntas em relação a isso que o Andrea bem colocou. Acho que são coisas muito complexas que ainda estão sendo desenvolvidas. Alguns países já estão se envolvendo, né, com as negociações dentro do âmbito do artigo 6.2, e acho que isso também é legal da gente explorar durante esse período que a gente vai ter aqui de perguntas e respostas. Eu não consigo ver o chat, então vou pedir a gentileza se o Alessandro verificar se tem alguma pergunta no chat, ou se não, se alguém quiser ligar o microfone, também fiquem à vontade. Pedro, não temos nenhuma pergunta direcionada através do chat, mas temos alguns comentários. O senhor Antônio Cepeda, se quiser registrar esse comentário através da fala, pode ficar à vontade, mas ele menciona que a Conferência das Partes, na qualidade de reunião das partes desse acordo, fará a primeira avaliação global em 2023 e a cada 5, a partir de então, a menos que decida de outra forma. Bom dia a todos. É só porque a tradução ia fazendo e como eu ia acompanhando, mas para ajudar, para ressaltar o que ele falou sobre que esse ano na COP, né, em 2023, vai ter essa avaliação. Só mesmo um reforçozinho, um suporte Ok, senhor Antônio. Tá? Valeu. Vou passar pelas perguntas aqui e depois acho que a gente possa abrir para as falas, né, Pedro? Surgiu uma pergunta nesse momento, né? Pergunta da Marli Santos, direcionada ao Andrea. O mercado voluntário seguirá, mesmo depois da regulamentação? To answer the question now. Eu respondo agora? É uma pergunta muito interessante. Então, para esclarecer, a diretriz do artigo 6 não se aplica ao mercado voluntário. E o mercado voluntário, sim, os mercados voluntários continuarão a existir junto com o mercado do artigo 6 que está sendo desenvolvido. No entanto, há uma expectativa de que o mercado voluntário seja muito impactado pelos desenvolvimentos do artigo 6, e o mercado voluntário provavelmente vai evoluir e incorporar alguns dos princípios que foram acordados no artigo 6, mas o mercado do artigo 6 e o mercado voluntário vai depender se eles vão se converger ou se vão se aproximar, isso ainda é incerto. E no curto prazo, nós vamos continuar a ter mercados voluntários operando de forma similar a como operam agora. E no longo prazo, a evolução vai depender das escolhas dos participantes do mercado, os vendedores e especialmente os compradores. Eu acho que é cedo ainda para fazer previsões de como exatamente as coisas vão acontecer. Obrigado, Andréa, pelo esclarecimento. Não temos mais questões por enquanto, Pedro. Eu acho que alguém tinha levantado a mão.
e depois Tinha. baixou. Eu não sei se A Maria se a dúvida... Fernanda, Exato, Maria levantou de novo. Fernanda. I also Acho que read tem the no chat question in the chat, também. but Maria Fernanda, I'm very happy to hear directly. Eu vi a pergunta também no chat, Maria Fernanda, se você quiser perguntar. Essa pergunta, faço em português, e daí acho que você está com a tradução. É porque na imagem do artigo 6 eu fiquei na dúvida, porque no exemplo, acho que é um exemplo, né, que você colocou ETS, aí está Country A, ETS Country B. Eu fiquei na dúvida se isso só está acontecendo entre os países que participam do ETS, então ali seria limitado à Europa, mas depois no slide seguinte eu vi que outros países, né, até da América do Sul já estão fazendo esses acordos bilaterais. Então, fiquei nessa dúvida porque está ali ETS. Isso, esse exemplo aqui, Country A, fiquei com essa dúvida, se você pudesse esclarecer um pouquinho. Obrigada. Yeah, thanks for the question. Obrigado Indeed, pela pergunta. De fato, a imagem aqui mostra uma das formas em potenciais que o artigo 6.2 pode ter de abordagem, mas não é um requerimento ter um ETS para um país para participar. No artigo 6.2, nessa abordagem colaborativa. Talvez os exemplos das duas transações que já foram autorizadas, só dois por enquanto. Um é uma venda de itmos de Gana para a Suíça. E o outro exemplo... Perdão, o áudio dele cortou, a conexão cortou, não ouvi o primeiro país. Mas ambos países, tanto a Tailândia, tanto Gana quanto a Tailândia, não têm ETS. Então, o tipo de mecanismo aqui, a geração de reduções certificadas no país host. Em Gana, a redução é gerada por técnicas melhoradas de cultivo de arroz, e na Tailândia são geradas pelo emprego de ônibus elétricos em Bangkok. E essas reduções são certificadas e o país host autoriza a transferência dessas reduções de emissões, chamadas ITMOS, para o país comprador. Então, como eu comentei, as características de desenho do artigo 6.2 dependem das partes envolvidas. Há muitas formas diferentes de mecanismos que podem ser feitos no artigo 6.2. O que é importante é como as emissões são contadas e que país pode, de fato, alegar a redução de emissão dentro dos seus NDCs. Alessandro, temos alguma pergunta no chat? Temos mais perguntas no chat. Damos continuidade? Vamos lá. Cristina Azevedo. I can read the chat, so perhaps I can answer the questions. Eu consigo ler o chat, eu posso responder a pergunta. Então, uma pergunta sobre o carbono azul e onde estão as negociações com relação ao carbono azul. Bom, com relação a isso, é uma das formas que o setor de emissões podem ser utilizados, o carbono azul. No 6.2 não há necessidade de futuras negociações se as duas partes envolvidas decidirem gerar ITMOS com base em carbono azul, pode ser feito. Para o 6.4, é preciso haver uma decisão dentro do corpo supervisor que vai aprovar as metodologias baseadas em carbono azul, e para chegar a essa etapa, há algumas decisões preliminares que precisam ser tomadas este ano, e foi o que eu comentei, nós esperamos que essas decisões sejam tomadas este ano e sejam aprovadas na COP28. Se isso acontecer, no ano que vem, 2024, será possível melhorar as metodologias e projetos registrados e não
sem nenhuma barreira para projetos de carbono azul se registrarem se uma metodologia for aprovada. A pergunta sobre CA, sobre Corresponding Adjustment, qual é o padrão para os ajustes correspondentes? Com relação às decisões que foram tomadas e concordadas na COP26 em Glasgow, e os países são capazes de fazer um ajuste correspondente, fazendo a contagem dos gases de efeito estufa, talvez com mais discussões, mais decisões que possam especificar quais serão os ajustes correspondentes, mas não acontecerá esse ano, não está na agenda, então talvez teremos um grupo específico no futuro para isso, e isso seria suficiente para os países de fato poderem fazer os seus ajustes correspondentes. Com relação às expectativas, a COP com relação à China e os Estados Unidos e o Brasil, para ser essa seria minha última perguntas e respostas aqui, com relação ao NDC brasileiro. E outra pergunta sobre o Brasil, o papel do Brasil nesses mercados. Bom, depende do governo do Brasil, mas eu diria que a expectativa dada, devido ao seu perfil de emissões, a expectativa é que o Brasil pode ser um grande vendedor nesse mercado. Claro que é necessário estabelecer alguns arranjos institucionais e uma decisão clara do governo federal para engajar nesses mercados. Pedro, eu acho que em uma das próximas sessões nós podemos compartilhar alguns dos resultados do trabalho de modelagem econômica que fizemos. E podemos mostrar o papel esperado do Brasil e outros países. Exatamente. Só para complementar, na nossa próxima sessão, a gente vai discutir exatamente isso. A gente tem um trabalho de modelagem em que a gente estuda o que seria o impacto da implementação ou do engajamento de países em relação ao artigo 6, qual que seria o impacto mundial, o impacto de preço, o impacto nas emissões, o quanto que a entrada de um país ajuda ou dificulta o atingimento das metas climáticas e também qual que seria o impacto para o próprio país, né, em termos de receber recursos, né, para a sua transição climática. Acho que esse vai ser um trabalho bem legal que eu convido você já a participar da nossa próxima sessão. A gente vai discutir em maior detalhes nessa próxima sessão. Pedro, temos uma última questão. A Maria Fernanda, eu não tenho certeza se ficou respondido, se o André conseguiu respondê-la. Sim, obrigada, Maria Alessandro. Fernanda. Ficou sim, ótimo. obrigada. Perfeito. Podemos prosseguir, Pedro. Maravilha. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta provocativa para o André, porque eu acho que é interessante a gente poder entender, né, como é que está o estágio dessa questão de engajamento dos países com o artigo 6.2, principalmente, né? Porque se a gente passar aqui para o nosso próximo slide, a gente tem aqui o Japão com 26 acordos e você tem alguns países que já estão também se engajando, mas com uma escala muito menor, né? O que faz o Japão ser assim tão avançado em relação aos outros? O que o Japão tem feito, né, que é diferente dos outros nesse sentido? Acho que é legal a gente entender um pouco melhor qual que é o modelo japonês para também ver se tem algum sentido para o Brasil, né? So, good questions. Boa pergunta. E há muitos elementos para desvendar, para responder essa pergunta. Eu diria que o primeiro ponto, a primeira diferença entre o Japão e outros países
é a vontade política de engajar no artigo 6 e realmente atender a NDC 2030 com grandes quantidades de créditos de carbono comprados fora. Isso, por exemplo, não é uma política da União Europeia ou dos Estados Unidos, que são duas economias industrializadas importantes. O Japão planeja comprar aproximadamente 90 milhões de toneladas de créditos de carbono para alcançar sua NDC até 2030, e para isso eles precisam entrar nesses acordos internacionais com países que estão disponíveis a vender. Em termos de transações autorizadas, eles não fizeram nenhum progresso, diferente da Suíça, que tem um número menor de acordos bilaterais, mas, como eu disse antes, já há 2 transações autorizadas. Outra coisa que eu falei é o fato de que as características de desenho das abordagens 6.2 não são especificadas no nível das Nações Unidas, mas sim nos níveis dos países, e o que o Japão está fazendo, eles têm um mecanismo de acreditação chamado JCM, Joint Credit Mechanism. Então, todos os países que entram num acordo bilateral com o Japão precisam usar esse mecanismo de crédito do Japão para gerar créditos, e isso, acredito, que pode ser visto como um obstáculo, uma dificuldade para alguns países, apesar de entrarem num acordo bilateral, não se movem tão rapidamente. Outro modelo muito diferente, que na minha visão pode ajudar a fazer um progresso mais rápido, é o da Singapura. Então, a Singapura, em vez de criar o seu próprio mecanismo de crédito, ela utiliza mecanismos existentes, aqueles que o mercado voluntário atualmente se baseia. Então, além dos acordos com os países que vocês veem aqui, eles têm acordos com os principais padrões de crédito, como Vera, GCC, e eles planejam usar esses créditos gerados por esses padrões para alcançar os requerimentos do artigo 6 e os seus objetivos políticos. Eu acho que isso também pode ser um novo workshop, falar sobre esse assunto, como criar uma abordagem 6.2, mas, no fim das contas, depende dos países, de cada país ter a sua abordagem de acordo com suas preferências e necessidades. Acho que isso é muito importante, pelo menos a gente começa a entender um pouquinho como que seria talvez uma futura estratégia para o Brasil também se engajar nesse processo, né? Poder utilizar das referências que já estão acontecendo e aí sim elaborar a sua estratégia de forma particular. Bom, então vamos seguir. Depois também, caso alguém queira fazer alguma outra pergunta, a gente vai ter um espaço no final para perguntar um pouquinho mais. Eu gostaria de já apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Alexandre. Ele é associado sênior, né, da área de meio ambiente e sustentabilidade do escritório de advocacia Trent Rossi Watanabe. Ele é mestre em Direito e Política Ambiental pela Stanford Law School, nos Estados Unidos, e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Também professor convidado dos cursos de pós-graduação do Mackenzie e também da PUC de São Paulo. Então, Alexandre, gostaria de passar a palavra para você. Fique à vontade, qualquer coisa, fico à disposição aqui, qualquer suporte que precisar. Maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a ideia é realmente a gente trocar ideias, né? É um bate-papo. Eu acho muito bacana esse ambiente para a gente trocar experiências e conhecimentos. Também
cumprimentar o André, é um prazer dividir aqui esse painel com ele, sou um grande fã do trabalho dele. Então vamos conversar um pouquinho hoje, pessoal, sobre a NDC do Brasil, né? Trazer uma visão aqui mais focada no nosso país. Todo mundo sabe aqui que, em razão das nossas características geográficas, né, e até outras características aí, o Brasil está sempre no spot dessas discussões, né, climáticas a nível internacional. Vamos avançar para o próximo slide, por favor. A ideia aqui é a gente conversar, bom, inicialmente sobre as NDCs, né? Então, assim, pessoal, qual que é o racional? Eu sei que aqui nas últimas palestras, provavelmente vocês já tiveram um pouco de contato aqui com o conceito, mas é bom a gente fixar esses pontos, né? Então, primeiro, esse conceito de NDC, né, que é a contribuição nacionalmente determinada, foi criado ali mais ou menos em 2015. Então, antes da COP21 em Paris, os países eles apresentaram as suas, o que a gente chamava de intended, né, National Determined Contribution. Então, era a intenção deles. E logo depois, com a assinatura, a formalização e a ratificação do Acordo de Paris, a gente teve efetivamente as NDCs, né, que nada mais é do que esse compromisso de descarbonização que é assumido por cada um dos países, né? Então, cada um dos Estados-membros ali que assinou, aceitou, ratificou o Acordo de Paris, ele se comprometeu com essas metas, né? Então, a gente pode traduzir aí, em termos práticos como um compromisso de descarbonização, tá? Bom, o que é muito interessante, né? Essa meta, ela é uma meta voluntária. Então, é um sistema que foi considerado um avanço ali no Acordo de Paris, no sentido de que, olha, cada país, considerando a sua individualidade, a sua economia, a sua matriz energética, o seu território e as suas características individuais, vai poder propor essa NDC, que é o seu compromisso ali voluntário no âmbito das metas de redução do Acordo de Paris. Então, só relembrando, né, a principal meta, vamos chamar assim, o compromisso que foi assumido ali no âmbito do Acordo de Paris, foi exatamente o quê? Então, manter o aumento da temperatura média mundial bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, né, essa acaba sendo a principal referência, e evitar os esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius. Né? E aí que vem exatamente, no âmbito desse compromisso global assumido no Acordo de Paris, vem cada país informando para o órgão central da ONU qual que é o plano de ação nacional e o que ele está abrangendo para fins de redução dessas emissões e compromisso e atingimento aí dessa meta. Então, essa meta voluntária que cada país conta, mais ou menos, ou registra e formaliza o que vai ser feito para alcançar esse objetivo maior. Vamos chamar dessa forma. Podemos avançar para o próximo, por favor? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as NDCs específicas do Brasil, tá? A gente tem 3 NDCs. Então, o Acordo de Paris ele foi assinado em 2015, né? Foi ratificado em 2016 por meio de um decreto. E aí, nessa tabela, inclusive peguei essa informação bem resumida do site do Ministério do Meio Ambiente, ele traz de uma forma bacana e bem visual qual foi a primeira meta, né? E é interessante porque vocês vão ver, inclusive, nos próximos slides, que essa meta ela foi replicada, tá? Em alguns pontos. Então, primeiro, redução das emissões dos gases de efeito estufa, e ali considerando, né, 2 prazos de atingimento. Então, o primeiro prazo até 2025, um segundo prazo até 2030, e aí tem um percentual específico, o primeiro 37, o segundo 43, sempre considerando aquilo que foi emitido em 2005, tá? Os números que valiam ali em 2005. Acontece, pessoal, que acho que esse é um outro conceito importante aqui para todo mundo fixar, né? A NDC, ela não diz tão somente a um número, a um percentual. Então, a tonelada de CO2 equivalente ou percentual de redução de emissão que vai ser reduzido, mas os países eles precisam apresentar, ou pelo menos é esperado que eles apresentem realmente um plano, assim, um plano concreto de ação, né, considerando de novo essas características individuais. Então, para alcançar essas metas, o Brasil colocou ali o aumento da participação
de bioenergia sustentável, medidas de restauração e reflorestamento, também considerando a geografia bonita aqui do nosso país, e também a participação das renováveis na composição da matriz energética. Então, a gente tem também ali algumas metas, 18%, 12 milhões de hectares de florestas até 2030 e 45% até 2030. Então, a gente vê ali que 2030 foi um ano assim bem marcado no que diz respeito aí aos compromissos que foram assumidos ali em 2016. Vamos agora avançar para o próximo. E tudo isso, Pedro, a gente vai mandar para eles, né? Eu encaminho, acho que vocês já... Bom, a segunda NDC, tá, que foi ali apresentada pelo Brasil, então 2020. O que aconteceu aqui? A gente teve uma meta, tá? Então uma nova NDC que foi apresentada até por um mecanismo, pessoal, do Acordo de Paris, tá? A gente vai ver que o que é bacana, inclusive isso foi reafirmado na COP que aconteceu em Glasgow, que foi a COP 26, no sentido de que os países, de uma forma constante, eles têm que atualizar a sua NDC, né? O que é bastante favorável. Então, mostra uma certa flexibilização, tá? Vamos chamar dessa forma. Então, nessa de dezembro de 2020, o que aconteceu? O Brasil assumiu os mesmos índices previstos anteriormente, então o compromisso de redução das emissões líquidas totais em 37% em 2025 e o compromisso de reduzir em 43% as emissões brasileiras até 2030. O que foi muito bacana também é que houve ali a formalização de o compromisso de atingir a neutralidade climática, né? Então, depois da pandemia, né, eu costumo falar, sempre que eu estou dando aula, assim, que a gente está vivendo essa era os esforços, né? É um assunto que toda hora aparece. E aí a gente viu setor privado, setor público, todo mundo falando, me tornarei carbono neutro, ou vou alcançar a neutralidade climática aí até determinado ano. E não foi diferente para o Brasil. Então, o Brasil anunciou que vai buscar as emissões líquidas nulas, né, quando a gente faz o comparativo ali das emissões para fins de balanceamento, em 2060. Né, e tudo isso na política do governo anterior. Esse objetivo ele foi incluído até como um sinal aí do engajamento, da importância da política ambiental, considerando as discussões realizadas ali no âmbito da COP. Acontece que, como vocês devem ter acompanhado, vamos passar para o próximo slide, por favor. Essa NDC ela foi alvo de algumas críticas, tá? Vocês devem ter acompanhado isso na mídia, eu até trouxe aqui sem qualquer juízo de valor, mas realmente para a gente amadurecer e poder discutir isso como um todo, né? Mas fato é, isso foi muito criticado. Por quê? Então, primeiro, a gente teve um terceiro inventário nacional de emissões, registrando, né, os valores, e esse inventário ele acabou aprimorando a metodologia de cálculos e das emissões efetivamente atribuídas ao Brasil. E aí, por esse motivo, com base nesse terceiro inventário nacional, muitas críticas vieram. Então, primeiro, foi alegado que houve ali um aumento da contabilização das emissões para o ano de referência 2005. Isso aparece efetivamente nesse terceiro inventário. E aí o que acontece? Com base nessa informação, os críticos passaram a afirmar o quê? Que o Brasil, em termos práticos, com essa nova NDC de 2020, permitiu mais gases de efeito estufa do que o compromisso anterior que foi assumido. Por quê? Ele manteve exatamente a mesma porcentagem da meta. Então, se a gente observa o valor absoluto, considerando os novos dados atualizados desse terceiro inventário nacional de emissões, na prática, os críticos e técnicos, né, cientistas por trás de tudo isso, vieram com essa alegação de que o Brasil estaria permitindo mais gases de efeito estufa do que o previsto anteriormente. Um outro ponto que foi objeto ali de muitas críticas. Então, a NDC nova, ela não oferecia qualquer tipo de incentivo ou medida setorial para alcançar, né, essas metas que foram propostas, né? Então, de novo, não basta você trazer tão somente o percentual, mas um plano de ação concreto
contando e deixando um pouco mais claro assim como que isso vai ser atingido. Então, muitas pessoas alegaram que essa NDC aí, ela se tornou aí um tanto quanto vaga e imprecisa, né, segundo alguns críticos. Não sei se vocês se lembram, mas muito na mídia apareceu assim, pedalada climática, considerando esses novos números absolutos e tudo mais. Foi exatamente nesse momento, né? Então, considerando esses novos valores, houve essa problemática, e por isso que muita gente alegou que estava acontecendo ali uma pedalada climática. Podemos avançar para o próximo. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, mas como a gente reservou bastante tempo ao final, acho que é melhor concentrar tudo ao final. Tudo bem, Pedro? A gente pode seguir dessa forma? Ou é melhor já fazer agora? Não, vamos fazer dessa forma. E aí a Tá bom. gente depois abre para perguntas e aí retoma as que estão no chat já. Tá ótimo, maravilha. Então, Magda, aguarda a sua pergunta aí que a gente já discute. Bom, terceira NDC, pessoal, 2022, né, a mais recente. Então, em abril de 2022, o Brasil comunicou para o NFCCC a sua NDC atualizada, né, que é o secretariado ali que coordena as atividades e concentra as discussões relativas às questões climáticas e ao Acordo de Paris. Então, primeiro, foi confirmado, né, o compromisso dessa NDC que foi submetida em dezembro de 2020, né, então redução das emissões de gás de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de referência em 2005, considera então os níveis que existiam em 2005, com essa meta de até 2025, ou em 2025, reduzir em 37%. Além disso, houve um novo compromisso, digamos assim, de reduzir as emissões em 50% abaixo, né, dos níveis de 2005 em 2030. Então, essa foi a última atualização. E aí, no que diz respeito à neutralidade climática, a gente teve uma redução do prazo. Então, antes o que tinha sido anunciado como 2060, foi reduzido para 2050. Então, tem esse objetivo do país, e o país, em tese, vai trabalhar para alcançar a neutralidade climática 10 anos antes, então, em 2050. Podemos avançar, por favor? Maravilha. Bom, alguns pontos aqui também, que eu sempre gosto de trazer absolutamente aí todos os lados para todo mundo estar ciente, mas, assim, também tivemos críticas em relação a essa NDC. Então, primeiro assim, essa NDC, ela deixa muito claro, e esse foi um posicionamento até, assim, tradicionalmente do Brasil nas negociações internacionais, que você precisa considerar a realidade do país e o que efetivamente esse país contribuiu para a emissão historicamente, né? A emissão dos gases de efeito estufa historicamente, né? Todo mundo aqui sabe que nós temos uma economia, uma realidade muito diferente dos países europeus que se industrializaram muito antes, né? E isso aparece bastante, né, nas negociações internacionais e tudo mais. Então, o Brasil ele sempre se posicionou no sentido de que, olha, a minha responsabilidade ela é mais baixa quando comparado com esses outros países. E a NDC nova, ela trouxe isso, que eu acho que é um aspecto bacana. Mas muito do que foi apontado ali por outros, né, outros stakeholders envolvidos, no que diz respeito às críticas, foi, então, primeiro, manteve um patamar de emissões mais elevado do que o país apresentou na sua primeira NDC em 2016, né, na NDC original. Então, esse foi um ponto aí de crítica. Alguns institutos, eu tenho esse projeto Política por Inteiro, é super bacana, o Instituto Talanoa também, eles estudaram, avaliaram essa questão e divulgaram informações no sentido de que essa nova NDC, em tese, aumentaria em 314 milhões de toneladas de CO2 equivalente o nível das emissões permitido em 2025 no que diz respeito à meta original que foi assumida em 2016, no sentido de que eles criticaram falando que, olha,
não, na verdade, isso aqui está aumentando a presença dos gases de efeito estufa, né? A métrica que é sempre utilizada também, até para nivelar o conhecimento de todos, é o CO2 equivalente, né? Como se fosse ali a métrica de padronização, né? Quando a gente está lá na época do colegial, que a gente estuda o mol na aula de química, o racional é mais ou menos o mesmo, né? Então, padronizar todos os gases de efeito estufa, não só o CO2, eles utilizam essa métrica, né? O CO2 equivalente. Ainda mencionaram que não houve um aumento da ambição climática, né, do país, isso também foi registrado no que diz respeito a essa nova NDC, e não internalizou alguns compromissos importantes que foram assumidos pelo Brasil na COP26. Então, primeiro, o compromisso de zerar o desmatamento em 2030, né, e de reduzir as emissões de metano até 2030. Eu lembro que na época da COP26 foi realmente uma vantagem, né? Isso foi super divulgado, quem estava lá participou desses dois compromissos, e o Brasil apoiando esses dois compromissos. Só que o que acontece? Essa questão do desmatamento e a redução do metano, isso acabou não sendo refletido de forma oficial nessa nova NDC de 2022. Tá? Além disso, há uma crítica no que diz respeito à progressão da meta, né? Porque o Acordo de Paris, no 4.3, exige essa progressão de meta. E aí, muito do que foi falado é que essa NDC acabou não prevendo essa alteração ou progressão ao longo do tempo. Vamos avançar aqui para o próximo. Bom, ajustes correspondentes. Eu vi que vocês já debateram um pouquinho aqui na apresentação anterior. É um tema assim super polêmico, tá? Acho que a ideia é realmente a gente aqui conversar. O que acontece? Tradicionalmente, tá, o Brasil ele era contra os ajustes correspondentes, né? Considerando que, olha, o Brasil é um país gigante, é um país que tem uma geografia importante, tem muita área florestal. Então, eu vi que apareceu até uma pergunta no chat anteriormente, falando assim, mas o Brasil ele é comprador, ele é vendedor dos créditos e tudo mais. O Brasil ele se caracteriza assim como um país que atrai investimentos. Isso a gente vê muito aqui na realidade do escritório, tá? Em razão da sua geografia e dessa possibilidade, né, das florestas em pé que sequestram o CO2 da atmosfera. Isso também foi levado de uma certa forma, historicamente, para o Brasil se posicionar contra os ajustes correspondentes nas NDCs. Só que aí houve, então, uma mudança de posicionamento, tá? O Brasil ele permitiu esses ajustes, mas é aquilo, é uma negociação internacional, e parece que, pelo que falaram, né, quem estava lá, os diplomatas ficaram discutindo isso até tarde, horas e horas e horas, e aí o Brasil, assim, quando a gente compara com países, por exemplo, da América Latina, o que acontece? Outros países, eles já estavam anteriormente aceitando os ajustes correspondentes, meio que para destravar essa negociação no que diz respeito à implementação do artigo 6º, né, no âmbito internacional, então esse mercado internacional. Isso eu estou falando tanto para o 6.2 quanto para o 6.4, né? Então, assim, o Peru já aceitava, a Costa Rica já aceitava, e o Brasil estava, de uma certa forma, até assim, ficando para trás, sob a perspectiva privada, tá, de investimento. Então, assim, eu ouvi de alguns clientes falando, olha, o Brasil não está aceitando ajuste correspondente, não assinou o pacto da COP anterior, que é o de San José, que aceita, que fala que está buscando essa integridade do crédito. Então, por que eu vou investir no Brasil se eu posso investir, por exemplo, em um país que já aceita os ajustes correspondentes e está seguindo essa tendência internacional de aceitar os ajustes correspondentes, né? Então, existia digamos, essa pressão, né? E aí, o que aconteceu? Para viabilizar, vamos chamar, o destravamento dessas discussões do artigo 6º, o Brasil resolveu mudar de posicionamento. Então, assim, o Brasil aceitou por um lado, então falou, ok, eu vou aceitar os ajustes correspondentes, mas, e eu achei que essa foi uma sacada muito genial, o Brasil falou, eu também vou aqui bater o pé, e em relação a um outro aspecto das negociações,
eu faço questão que isso seja incluído, que foi exatamente a contabilização dos créditos gerados a partir do mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que existia desde a época do protocolo de Kyoto, para fins de contabilização das NDCs. Então, é basicamente, se vocês contarem os créditos do MDL, e o Brasil tem créditos que foram gerados nessa época, foi relevante, é importante, contabilizem por um tempo, e o que foi acordado é que os projetos registrados em 2013 ou a partir de 2013, eles vão poder ser utilizados para cumprimento da NDC até o ano de 2030. Então, o Brasil falou, eu aceito os ajustes correspondentes nas NDCs, desde que esse outro ponto, né, essa diplomacia, essa politicagem internacional, desde que no âmbito do acordo seja inserido dessas regras, esse detalhamento das regras de funcionamento do artigo 6º, desde que seja permitido a utilização de créditos do MDL, porque a ideia do país é não deixar para trás o que foi gerado, ou pelo menos contabilizar o que foi gerado no âmbito do MDL, que é um mecanismo importante, para fins de cumprimento da NDC nesse novo mecanismo aí do artigo 6º que vem sendo discutido e implementado. Então, esse foi mais ou menos o racional. Bom, a questão do ajuste correspondente, né? Eu vi também que na palestra anterior já foi ali brevemente falado, mas é um conceito um pouco abstrato, assim, até para, de novo, nivelar o nível aqui de todo mundo. Então, basicamente, imagina assim, o Brasil tem a floresta em pé, e aí você tem uma empresa na Holanda, que é super industrializada, e aí essa empresa tem uma filial aqui no Brasil, opera aqui no Brasil, quer investir no Brasil, quer gerar créditos a partir, por exemplo, da floresta em pé ou de outros serviços ambientais, ou utilizar o ecossistema aí de alguma forma para geração desse crédito. A gente discutiu aqui muito no Brasil a questão da exportação desses créditos. Então, você gera o crédito aqui no Brasil a partir da floresta que está em pé, e aí você vende lá, por exemplo, para a matriz na Europa. Então, a gente vê o Brasil aqui mais como um vendedor ou exportador de créditos. E aí a pergunta que fica é assim, tá, mas por que você precisa fazer um ajuste nessa NDC, ou seja, aumentar a NDC do Brasil ou diminuir a NDC do Brasil e a mesma coisa com a NDC da Holanda? O racional pessoal, é para evitar a dupla contagem, né? Eu acho que o principal, eu gosto de explicar o ajuste correspondente assim. Então, a ideia realmente é você evitar que tanto o Brasil quanto Holanda, ou tanto a empresa no Brasil quanto a empresa na Holanda, que elas efetivamente pleiteiem ou reivindiquem a titularidade daquele crédito, porque aí você não tem uma proteção efetiva. Então, qual que é a ideia qual que é o racional do ajuste correspondente? O país vendedor, ele teria que aumentar a sua NDC e o país comprador teria que diminuir a sua NDC. Então, esse é mais ou menos o racional por trás. Tá? E aí a gente tem, então, de novo, né, quando o ajuste correspondente está sempre vinculado a essa questão da NDC. Então, aumentar ou diminuir quando você tem essas transações, né, por meio desse mercado internacional global previsto no artigo 6º que está sendo discutido, e ainda muitas regras estão pendentes, né, como o André mencionou. Mas esse é o racional, então, fazer esses ajustes para você não ter os dois países se beneficiando do mesmo crédito, porque isso não pode, você tem uma dupla reivindicação e a gente acaba, em termos práticos, não reduzindo efetivamente os gases de efeito estufa que estão na atmosfera. Então, é um mecanismo de mercado, tem toda uma questão econômica por trás para esse racional. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para a gente discutir. A gente pode passar aqui para o próximo slide. De novo, aqui tem o meu e-mail, fiquem super à vontade aí para entrar em contato. E aí acho que a gente pode passar aqui para a parte das perguntas, mas a minha provocação é exatamente a gente debater aí um pouquinho dos compromissos e das críticas, considerando aí a realidade Brasil, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, esse dia a dia aí de vocês, com certeza tem muito para a gente agregar aqui no debate.
Obrigado, Alexandre. Muito completa a sua apresentação. Acho que o final aí você deu uma apimentada na possível discussão que a gente vai ter, porque ajuste correspondente nunca é um tema fácil da gente conversar, é um tema complexo quando a gente começa a tentar entender como que isso vai funcionar na prática, né? Todos os desdobramentos, quando a gente pensa que, como você bem disse, né? Você tem empresas atuando em diferentes países, essa transação pode ser até uma transação que é vista internamente, né, pela empresa, mas aí no âmbito de país tem que se pensar como que isso vai ser contabilizado para evitar essa dupla contabilidade. Você comentou que tinha uma pergunta no chat já, né, há algum tempo, né? Então, se você quiser começar por essa pergunta, enquanto os outros participantes também vão pensando nas perguntas que querem fazer. Fica à vontade. Começo. É que eu acho que a Magda não mandou a pergunta. Magda, fica à vontade. Oi, bom dia, sou Magda, sou bióloga, sou aqui da SEMA do Ceará. Eu tinha uma, mas agora são duas perguntas. A primeira é em relação àquela questão da lei de base de 2005, que não foi atualizada, né? O Brasil atualizou suas metas, reduziu para neutralização em 2050, mas a lei de base continua a primeira de 2005. Isso, de fato, não foi mudado, era a minha primeira pergunta. Ela não teve essa atualização com o terceiro inventário, nem com o céu agora em 2016, né? Em 2020, com a linha de base de 2016, também não foi utilizado. A NDC continua com aquela primeira contagem de 2005, a minha primeira pergunta. E a segunda é em relação a esses ajustes correspondentes. Quando você falou agora no final, que o país que vende, ele de fato, ele não pode contabilizar esse crédito na NDC dele. Vai contabilizar na NDC do país produtor. E aí gera um certo conflito, enfim, uma questão, porque não sei se você tem dois caminhos. À medida que você estimula o mercado de carbono dentro do país, por venda externa, você também acaba dificultando o seu alcance da sua NDC. Então, fica como se fosse algo um pouco conflituoso, né? O país, às vezes, quer usar, entre aspas, o mercado de carbono para tentar preservar uma área ou restaurar uma área, alguma coisa assim, né? Um RED, um AR, mas, ao mesmo tempo, ele fazendo isso, ele não cumpre a NDC, ele só dificulta mais esse alcance. É isso mesmo, existe realmente esse conflito nessa questão. Tem que haver um equilíbrio entre a quantidade de créditos que ele vai gerar para vender para fora e a quantidade de créditos que ele vai gerar para cumprir a sua própria NDC. Eu fiquei com esse pensamento em relação a isso, considerando de fato que você não pode contar duplamente esse crédito, né? E ele tem que realmente, de fato, para onde ele vai ser utilizado para compensar as emissões. E eu fiquei nesse pensamento. Era isso. Perfeito, perfeito, maravilha. Ótimos apontamentos, Magda. É isso mesmo. Então, sobre a primeira pergunta, o terceiro inventário, qual que é o ponto? Pelo que eu me recordo, quando foram fazer as medições, apareceu um novo número. Então, quando achavam que o número era X, na verdade era Y do que o Brasil tinha emitido. Só que aí, é como você bem disse, não houve a atualização da NDC ou uma maior ambição. Então, na prática, o país ia acabar mantendo a NDC do jeito que estava e ia acabar permitindo mais gases de efeito estufa na atmosfera. O seu racional é exatamente esse. Sobre o segundo ponto, eu concordo contigo. Assim, não, de novo, não tem certo, não tem errado, né? Mas eu também, particularmente, aqui não gosto dessa não digo posição do Brasil, mas essa coisa de que o mundo inteiro olha agora para a Amazônia e para a floresta e vai todo mundo compensar as suas emissões, né? Países altamente industrializados em outros continentes, né? E agora vai todo mundo exportar ou se interessar pelos créditos aqui. E a posição do governo, de uma certa forma, também eu deveria proteger, sim, os créditos gerados aqui no país. Eu acho esse ponto muito relevante e muito importante. Aí vamos ver como que a política ambiental, acho que desse novo governo existe uma priorização da pauta ambiental, vamos falar dessa forma, e acho que isso vai sim ser refletido aí nos próximos momentos. Porque o que acontece? Essas regras, né, do artigo 6º, 6.2, 6.4, até do 6.8, elas são regras muito complexas, né? Todo mundo acha que é só ali no momento da COP, que geralmente é novembro, mas na verdade isso vem sendo discutido assim ao longo do ano
e eles acabam finalizando ali no momento da COP, em novembro, né? Mas com certeza os diplomatas do Brasil são altamente presentes, capacitados. Inclusive a Renata, que é a sócia aqui do escritório, foi na última COP e falou que os diplomatas brasileiros assim estão altamente capacitados para essas discussões. Então vamos torcer realmente para você ter uma proteção do nosso país e dos créditos gerados aqui para beneficiar não só o resto do mundo, né, mas principalmente o Brasil. Mas o ponto é, o racional do ajuste é você não ter assim os dois países se beneficiando daquele crédito. Entendeu? Fora essa questão do investimento, da politicagem, ou é o Brasil ou a Holanda. Né? Em termos de mundo, você não pode ter o Brasil e a Holanda se beneficiando. O racional é esse. Sim, só para complementar, de fato, a gente vê muito essa preocupação, ou essa intenção do crédito voltado para a Amazônia, às vezes para a Mata Atlântica, Mata Úmida de modo geral. Mas o Brasil ele tem muitos biomas que também produzem crédito de carbono, como o carbono azul, dos manguezais. Tem muito manguezal no Brasil, você tem carbono sendo produzido na Caatinga, você tem uma biodiversidade grande que tem um potencial de estoque, de armazenamento de carbono e de produção de crédito grande. E talvez o que a gente está até conversando no professor da Câmara Técnica do Clima da ABEMA, sobre essa questão, que existe ainda uma falta de estudos, principalmente voltado para a Caatinga, para o Cerrado, que a maioria dos estudos se concentram mesmo na Amazônia e no manguezal, mas que a partir do momento que o país saiba esse potencial, ele possa gerenciar de maneira que parte do crédito possa ser vendido e parte possa ficar aqui de modo a reduzir as nossas NDCs, porque senão acaba tudo sendo vendido e o Brasil continua sem cumprir suas metas, ou usando só as ferramentas voltadas para melhoria tecnológica, para redução de uso de combustíveis fósseis, para atuar de fato na mitigação, né, junto aos emissores, sem poder aproveitar o potencial de sumidouro que a sua vegetação tem. E aí o certo seria equilibrar para a gente poder conseguir alcançar de uma maneira mais homogênea, né? E não só da perspectiva em relação à vegetação de mercado de carbono, mas toda a biodiversidade, enfim, que se agrega a isso, tanto que tem créditos como o CCB que já consideram a questão da biodiversidade, enfim, a questão social também. Mas seria interessante que o país, com uma política, tivesse um programa para entender o potencial de seus biomas e equilibrar isso, a venda junto com um crédito próprio para ajudar a cumprir as suas NDCs. Perfeito. Totalmente de acordo. Muito bom contar com as suas contribuições, Magda. Super obrigado. Vamos seguir aqui no chat, que a gente tem mais perguntas. Então, a Bruna perguntou como as metas nacionais de NDC refletem nos estados, como os estados devem se adequar em relação a essas metas. Bruna, aqui eu entendo assim, que realmente é uma questão de alinhamento da política ambiental estadual com a política ambiental federal. Então, assim, se o governo federal está se comprometendo perante um órgão internacional, no âmbito de um tratado internacional, a falar de diversificação da matriz energética, utilização de renováveis, questão de restauração e reflorestamento, com certeza, né, você tem que ter esse alinhamento para todos os entes da federação estarem alinhados e preverem medidas concretas ali no âmbito da sua atuação. Né? O governo federal sozinho, com certeza, não vai conseguir propor isso. Né? Então, muito do que a gente vê é realmente assim, o governo federal assume o compromisso e aí você tem, de uma forma cascateada, normas estaduais para também alcançar esses objetivos. Mas acho que exige toda essa coordenação, tá, da política ambiental do país como um todo. É como eu enxergo. A próxima pergunta, e aí fiquem à vontade, tá, pessoal, para a gente ir comentando, enfim, discutindo aqui, acho que realmente é uma troca de experiência, até aí com base na expertise de vocês. A próxima pergunta do João. Saberia dizer por que um crédito de carbono com ajuste correspondente deve valer mais do que o outro sem ajuste? Essa é uma pergunta muito boa, assim, pessoal. A gente sempre fala de integridade do crédito ambiental. Né? Então, assim, um crédito ele tem que ser íntegro. Um crédito íntegro ele acaba valendo mais. Né? E aí, o que acontece? Nesse momento, até em razão das trocas e tudo mais, existem alguns padrões, vamos chamar dessa forma, a serem observados. E um deles é exatamente assim, o crédito que está alinhado e que foi gerado com
as diretrizes, né, seja do mercado voluntário, ou até de mercados regulados, ou até, né, da questão do ajuste correspondente, como eu disse, vários países já aceitavam e tudo mais, você tem realmente mais, esse crédito acaba sendo mais íntegro, né, ele acaba sendo mais compatível com o que está sendo esperado. Vou te dar um outro exemplo, até com base no que a Magda falou, a questão das comunidades locais, os aspectos sociais daquilo. Adianta você gerar um crédito de carbono a partir de uma floresta em que você tem utilização de mão de obra escrava ali ao redor, o que tá tudo bem, a floresta está em pé, mas outros aspectos de biodiversidade estão sendo violados? Isso é um problema. A integridade, o valor desse crédito, ele pode acabar caindo, ele se torna, assim, menos íntegro, né? Inclusive, recentemente foi publicado aí alguns princípios da iniciativa no âmbito do mercado voluntário, trazendo exatamente quais são esses princípios aí para trazer maior rigidez, maior confiabilidade e tudo mais. Então, é mais ou menos nesse sentido. Passando agora para a pergunta do Ivan. Qual que é a expectativa para a COP28 no que diz respeito ao 6.2 e ao 6.4? E você espera uma mudança na NDC? Bom, começar pela parte fácil. Ivan, sim, eu acho que a gente vai ter uma nova NDC em razão da mudança do governo. Tá? Então, assim, algo interessante. O governo Lula, ele já apoiou a criação do mercado de carbono, o que é bom, tá? Por uma questão, assim, econômica, o setor empresarial, realmente os grandes estudiosos aí do tema entendem que o mercado de carbono é um instrumento de mercado interessante, tá, para combate aos efeitos das mudanças climáticas. Então, é legal porque esse governo está com essa expectativa de realmente apoiar isso, né? Já vinha ali do governo Bolsonaro e agora no governo Lula, de realmente você ter um mercado de carbono regulado mais estruturado aqui no país. Inclusive, existem alguns projetos de lei, são 5 que estão tramitando, Câmara, Senado, isso está acontecendo, né? Isso internamente. Mas eu acho que, em razão da política ambiental mais protetiva, vamos chamar dessa forma, ou de ser realmente um ponto do governo federal, um ponto de preocupação, eu acho que sim, a gente vai ter aí uma atualização da nova NDC. Assim, o que é interessante porque está de acordo com o Acordo de Paris, né? Inclusive na COP26 houve ali, até no livro de regras, as partes elas aceitaram essa questão da sua atualização periódica, né? Além das metas progressivas que já estão previstas, né? Então a NDC deveria ser progressiva, você tem também um dever de atualização dessas NDCs a cada 5 anos ou a cada 10 anos, salvo engano. Bom, a posição do Brasil quanto ao 6.2 e ao 6.4, eu acho que, assim, é um tema super polêmico, eu acho que o Brasil vai continuar aceitando os ajustes correspondentes com aquelas ressalvas feitas anteriormente, eu pelo menos não soube de nenhuma atualização ou mudança desse entendimento. Então, acho que sim, o Brasil vai apoiar a implementação, a criação aí, o destravamento das regras para a efetiva operação do mercado global no âmbito do artigo 6º. Vou deixar aqui para a próxima. A pergunta do Oscar. O governo federal vai repartir as metas entre os estados, devendo cada uma cumprir uma parte da NDC nacional? Oscar, eu entendo, assim, o que acontece hoje, mais ou menos como é que funciona, né? Com base nos inventários estaduais que são reportados e contabilizados, é a forma que o Brasil também calcula, né, a emissão do país como um todo. Então, de novo, acho que toda essa questão exige, a questão climática como um todo, exige uma coordenação, tá, dos entes da federação. Então, eu entendo que sim, você pode ter um cascateamento, porque assim, sozinho ninguém faz nada. A gente sabe aí da atribuição dos estados e como é importante a atuação para a gente conseguir não só contabilizar, que é um ponto muito importante quando a gente está falando em direito climático, né, mas verificar e reportar, né, que são essas medidas que a gente chama de MRV, né. Mas com certeza implementar as políticas, as metas, os objetivos, com certeza a gente precisa ter esse envolvimento, então eu acredito que sim. Rogério fez um comentário aqui, da Fundação Estadual de Roraima, que bacana.
Que bacana essa audiência, pessoal. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Tem um potencial muito grande pela floresta em pé. Sim, é o carbono florestal. Eu gosto muito dos outros carbonos, a Magda falou um pouquinho disso, o carbono azul, a questão dos mangues, etc., os créditos de biodiversidade, mas assim, não adianta. Dando essa perspectiva privada para vocês, eu posso falar, 80% dos casos que a gente pega aqui no escritório ainda está focado na floresta em pé, no carbono que é gerado a partir disso, investimento de até fundos no exterior e clientes querendo arrendar a área e, enfim, gerar créditos florestais. Então, isso é uma realidade. Qual a possibilidade de iniciativas para o Estado em mercado voluntário? Assim, eu sei que alguns estados já têm ou publicaram, pelo menos no ano passado, editais, tá, para geração de créditos de carbono no âmbito ali de cada um desses estados, né, com base na sua geografia e naquelas áreas. Então, a gente assessorou alguns clientes interessados nisso. Foram realmente editais para ajudar esses estados a terem uma política própria, né? Então, na verdade, assim, a norma ela já existia, mas as secretarias necessitaram aí dessa, e até publicaram os editais e tudo mais, com empresas, né, especializadas e que para fornecer o conhecimento técnico, jurídico, né, de minuta de contrato, questões de governança, então ter uma secretaria específica que trata do assunto e tudo mais. Então eu sei que alguns estados se movimentaram nesse sentido para se capacitar, né, ter conhecimento, isso desde o ano passado. Então, eu pelo menos tenho ciência aí de 2 estados que realmente, com base, obviamente, nas normas estaduais, mas publicaram esses editais, essa concorrência aí para selecionar esses parceiros, tanto parceiros técnicos quanto parceiros jurídicos para auxiliar no desenvolvimento dos projetos de geração de créditos de carbono e, enfim, depois até a comercialização e tudo mais. Claro que esses projetos foram mais voltados à restauração florestal, né? Então, projetos de REDD. Pergunta aqui do Felipe. Em relação ao ajuste correspondente, seria correto afirmar, em suma, que o país só pode vender os créditos que estão além da NDC? Então, Felipe, não. Na verdade, não. Assim, o que acontece? Todas essas transações que acontecem, assim, idealmente, vamos lá, idealmente no mundo, né, seria bom você ter todos os países cumprindo com as suas NDCs, e aí o que tiver de excedente é comercializado. Esse seria, né, a grande, acho que o ideal dos mundos. Acontece que na prática a gente sabe que não é. Por isso que existe, pessoal, muito assim, uma preocupação dos países em editar normas para falar da titularidade desses créditos, né? Porque assim, o país ele também tem que se beneficiar de alguma forma nessas transações. Então, assim, na prática não é só o excedente, né? Mas idealmente seria com os países tendo cumprimento aí das suas NDCs. Mas o que acontece é o contrário, é o país querendo comprar NDC e aí, isso falando mais aqui pelo menos como já acontece, tá? No voluntário. Teve um país agora na África que ele editou uma norma falando, olha, eu estou suspendendo todos os projetos que foram firmados no âmbito do voluntário, porque parte da titularidade desses créditos tem que pertencer ao governo, para o governo comprovar o atendimento da sua NDC no âmbito do mercado voluntário. Então, assim, pessoal, a questão da titularidade e como isso vai ser refletido na NDC é um assunto polêmico, mas sim é uma preocupação do governo. Marli, pode mencionar qual o objetivo dos 5 projetos de lei que estão tramitando no Congresso? Sim. Eu vou até depois mandar um infógrafo que a gente fez aqui no escritório. Eu te mando, Pedro, se você puder ali circular depois, comparando todos os projetos de lei. Então, basicamente, a ideia desses projetos é o quê? Criar o mercado nacional de créditos de carbono. Né? Não é, o artigo 6º é o internacional, no âmbito do Acordo de Paris, e esses projetos de lei, eles visam a efetivamente criar o mercado interno aqui no Brasil. Né? Como que funciona essa
o mercado interno. Aí entra muito a figura ali do excedente. Então, vem o governo, ele fala quais são os setores regulados, geralmente são os setores que mais poluem. Então, vou te dar um exemplo, e é muito como que funciona na Califórnia. Setor minerário, vocês podem emitir até 10 toneladas de CO2 equivalente, por exemplo. O governo chega a esse número 10. Ouvindo o setor ou não, é definida essa curva de emissões de redução. Então, minerário, você só pode 10. Aí o que acontece? Aquele player do mercado que emitiu só 8, ele pode vender esses 2 excedentes, por exemplo, para o setor ou para a empresa que emitiu 12. E aí o que acontece? Você tem o que a gente chama, né, de um mercado cap and trade, um mercado regulado, em que você tem essa comercialização para quê? Para que todo mundo esteja limitado ao 10. Então, é mais ou menos como funciona, né? A gente fala muito de permits, allowances. Esse é o objetivo aí desses 5 projetos de lei. Um deles tem estruturas maiores de governança, outros têm menos, uns pecam ali pelo formato, mas no fim do dia é estabelecer um mercado regulado no Brasil, um sistema cap and trade. Tá? Vamos ver se tem mais. Alexandre, por favor. Acho que se a gente tiver mais perguntas, eu acho que a gente poderia, de repente, responder por e-mail, se são específicas, né, da sua parte, e aí a gente passa para os comentários finais, para a discussão geral. Também, se quiserem utilizar as perguntas do chat, como eu não estou vendo, não tenho muita ideia se são perguntas que dá para ser discutidas mais com os 2 palestrantes, porque senão a gente vai ficar sem tempo aqui ou vai se atrasar muito. Então, eu vou passar para a gente já para essa segunda etapa e até, talvez, assim, para começar a discussão, o Andrea, ele preparou uma questão para a gente fazer aqui para a nossa audiência e que a gente vai poder, de forma interativa, responder de acordo com o que cada um pensa, né? Eu acho que isso não existe resposta certa ou errada, existe, né, diferentes perspectivas em relação a esses mecanismos, né? E eu acho que é legal para a gente começar essa discussão mais geral fazendo essa pergunta. Então, esse aqui é um aplicativo que vocês conseguem ou acessando o site, esse aqui, slido.com, e colocando esse número embaixo, vocês conseguem ter acesso, e aí vocês podem fazer a pergunta de vocês, ou escaneando aqui esse QR Code, que vocês veem aqui ao lado da tela, vocês também já vão direto para esse site, e vocês podem responder como que vocês acham qual que é a opinião de vocês em relação a essa pergunta, né? Então, você considera que os mercados internacionais de carbono são um instrumento eficaz para reduzir as emissões de gases com efeito estufa? Primeiro, os mercados de carbono são uma das melhores ferramentas, né? Eu não vou ler todas, porque aqui eu não consigo ver que eu tenho aqui uma barrinha. Vou ver se consigo tirar aqui para eu conseguir visualizar isso, mas vocês conseguem. Já estou vendo que tem algum pessoal aí respondendo. Vamos esperar um pouquinho mais para ver como é que vai ser a evolução dessas respostas. Estou vendo que a gente já tem 43 participantes aqui. Vou deixar mais um minutinho aí para vocês responderem. E daí vou abrir para o Alexandre e para o Andrea comentarem. Está bem acirrada a disputa, quem que vai ganhar.
Legal, acho que a gente já tem bastante gente participando, enquanto o pessoal ainda vai respondendo. Eu vou convidar o Andrea para comentar, depois o Alexandre também pode comentar sobre essa questão, né? Eu acho que é uma questão que, como eu falei, não tem certo ou errado, mas acho legal a gente comentar, e também, se a audiência quiser comentar em relação a essa questão, por favor, fique à vontade, pode ligar o microfone e participar também dessa discussão. A gente ainda tem mais uns 5 minutinhos aí para poder discutir. Andrea, está contigo. Andrea? Não sei se o Andrea está online. Ou caiu. Eu não vejo ele aqui. Bom, Alexandre, se você quiser comentar, fica à vontade. Uhum. Assim, ó, quando eu vi essa pergunta, de fato, está bem dividido aqui, né? E eu concordo, porque eu acho que tem, assim, as duas têm pontos certos e pontos errados, né? Para ser bem sincero. Então, assim, na primeira, é fato que o mercado ele tem que ser bem estruturado, né? Como eu disse, pessoal, aqui a gente está falando muito de novo, a medida de MRV, né? Que é Measurement, R de Report e V de Verification, né? Porque tem toda uma ciência por trás daquilo, né? Então, essa métrica de CO2 equivalente, quanto que o país está reportando, qual que é a metodologia utilizada para ver o carbono, o que é sequestrado, né, daquela floresta em pé, ou a metodologia para ver o carbono azul, o carbono gerado ali no mangue. Então, eu concordo com essa parte que, assim, isso tem que ser bem concebido. Você precisa ter, falando de mercado interno, mercado regulado, você precisa ter uma entidade gestora com governança, né, que unifique os números, unifique as transações. Isso é um pressuposto básico, né? Então, precisa ser bem concebido e precisa ter medida de governança própria e específica. E, de fato, é que a implementação é complexa. É claro que, assim, quando a gente olha outros países, México, Coreia, o mercado da Califórnia, o mercado da Europa, né, o ETS, até o mercado de Quebec, eles são muito mais maduros, né? Foram criados há muito mais tempo, inclusive eles prevêem metodologias e formas de você, por exemplo, fazer transações entre mercado da Califórnia e mercado de Quebec. Então, existe toda uma transação, a possibilidade de transação nesses mercados. E é claro que para esses projetos de lei que eu falei, né, no mercado regulado aqui no Brasil, muito da experiência internacional conta, né? Então, teve até uma versão que foi proposta ali pelo MDIC do governo, né? O governo fala que a ideia é que até a COP tenha um novo projeto de lei pegando tudo de melhor do que foi apresentado. Então, realmente, é algo tem que ser bem concebido, é algo complexo, mas eu acho que tem sim um potencial muito forte de vingar no Brasil, né? Com as ressalvas que a gente fez ali quando eu fiz os comentários trazidos pela Magda, né? Sem a gente deixar de lado a importância do Brasil, posicionamento do Brasil e a individualidade do Brasil, considerando as suas características geográficas, né? Então, não adianta a gente só privilegiar outros países. Eu acho que isso é um fato, né? Aí, em relação à segunda, eu acho que o mercado de carbono, ele não funciona só no curto prazo, tá? Ele, assim, pelo que a gente vê nos outros países, que já estão bem estruturados em outras fases, tem sempre um aprimoramento, né? Inclusive alterações que os próprios governos colocam. Então, por exemplo, o mercado da Europa, ele começou com uma fase teste e ao longo dos anos as medidas foram sendo, ou as metas ali foram sendo alteradas. Então, lembra que eu dei aquele exemplo da assim, ó, o minerário está falando, ou discutiu com o governo e decidiram que é 10, ou o próprio governo já chegou de cara falando, olha, o minerário vai ser 10. A gente vê que ao longo dos anos, você tem uma progressão de metas. Então, eventualmente, nos primeiros 4 anos, seria, por exemplo, 10. Depois desse funcionamento no interno,
vamos supor que caia. Então, agora o minerário vai ser 9. Tudo isso, assim, sendo discutido. Um outro ponto, né? Esses mercados, eles visam muito a redução das emissões em si, mas eles permitem você utilizar compensações, que são esses offsets, né? Então, se o minerário vai ser 10, será que 1 tonelada de CO2 equivalente não poderia vir exatamente do carbono florestal e essas empresas minerárias conseguirem compensar esse 1 com o florestal? A gente vê que isso acontece em mercados mais maduros, mas a gente vê também que eles estão funcionando há um tempo, eles funcionam, as metas são alteradas, então eu acho que pode funcionar no curto, nesse período teste, e também, pelo menos aqui no Brasil, a longo prazo, né? E aí, a segunda parte dessa segunda opção, eu concordo que, assim, são necessários outros instrumentos, né, pessoal? Isso acho que é claro, todo mundo aqui concorda. Acho que energia limpa é um ponto muito importante. A gente vê muito, assim, a solar e a eólica, o preço, graças a Deus, reduziu muito, né? Antes era um preço da energia em si, depois os equipamentos eram caros, as questões de importação e tudo mais. Hoje em dia, o preço diminuiu, mas a gente tem um outro problema, que é o armazenamento da energia gerada a partir da eólica e da solar. Essa é uma tendência, um novo problema do futuro, mas pelo menos o preço já diminuiu. Mas com certeza, acho que é algo super articulado, e considerando os outros aspectos, os novos temas, como, por exemplo, biodiversidade, né, e proteção das comunidades locais e tudo mais. Então, são aspectos bem relevantes. Eu acho que era isso, Pedro, de comentários. Legal, obrigado, Alexandre. Eu acho que essa pergunta é interessante até para a gente, de repente, no último webinário desse curso, a gente voltar a fazer e ver também se teve alguma alteração, porque a gente espera também que a gente traga um pouco mais de clareza em relação a essa complexidade toda, que são os mercados de carbono. E quando a gente pensa assim, em mercados internacionais, hoje a gente comentou muito sobre artigo 6 e realmente os comentários e as questões que a Magda trouxe foram muito importantes, acho que são pertinentes. Mas lembrando que também o mercado voluntário de carbono é um mercado internacional, então ele acaba gerando outros benefícios, outros impactos, e é um pouco o que o Andrea comentou no início, que você tem uma certa complementaridade entre diferentes mercados. O Alexandre também bem trouxe a questão da regulação, a importância de se trabalhar uma regulação doméstica e amadurecer isso ao longo do processo. Então, a gente vai tentar desmistificar um pouquinho o que é essa complexidade, né, para que os estados consigam evoluir nas suas políticas da forma mais adequada possível. Então, já convidando vocês para o nosso próximo curso, né, para o nosso próximo evento, eu gostaria de lembrar que na sexta-feira que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do artigo 6, sobre essa questão desse trabalho de modelagem que a IETA vem fazendo, tentando mensurar os impactos, né, da possível integração de um país ou não dentro desses mecanismos, e a gente também vai começar a destrinchar um pouco essa questão das emissões brasileiras, como que ela se dá em diferentes setores, em diferentes estados, para ver como que a NDC poderia ser implementada, né? Então, isso que o Alexandre trouxe, né, tem a meta macro, e agora a gente, na próxima aula, a gente vai também trazer um pouco, começar a ir para o micro, né? Então, eu agradeço novamente a presença de vocês, a participação ativa de todos, agradeço especialmente o Alexandre e o Andrea pela apresentação e pela explicação sobre os temas que são tão complexos, são tão importantes para a gente entender. E espero contar com a presença de vocês na próxima semana também. Muito obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Obrigado tchau, a todos. pessoal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tchau. Foi Alexandre. ótimo, obrigado. Pessoal, Parabéns. a gente encaminha pelos e-mails da inscrição o comunicado e a instrução para baixar o material, tá? Os slides e tal, isso vai por e-mail. Obrigada, Alessandro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.